Pessoal, boa noite. Estamos gravando mais uma videoaula do nosso canal Logmática de Matemática Básica. O tema Sistema de Medidas, Unidade Simples. Nós vamos trabalhar agora um exercício comentado. O nosso objetivo é sedimentar realmente o conhecimento das unidades simples, trabalhando comprimento, a unidade de massa e a unidade de capacidade. Tá? Para relembrar a aula anterior, ok? Nós vamos trabalhar de forma rápida o nosso passo a passo para evitar erros na conversão de medidas. Então, nós temos 3 passos que nós devemos observar nesse método tradicional simplificado, que é o que nós estamos chamando nesse momento, né? Onde nesses 3 passos nós temos condições de executar o exercício. Primeiro, é sempre perguntar onde a vírgula está, onde no número, porque nós vamos trabalhar nossa vírgula, lembrando bem, né, em função não só do número, mas também da tabela. Há uma movimentação dessa vírgula na tabela e há a movimentação no número. Em unidade simples, conforme nós vimos no vídeo anterior, né, a quantidade de casas que a vírgula se movimenta, se desloca na tabela padrão é igual ao mesmo movimento no número, ou seja, a mesma quantidade de casas. No segundo passo, nós temos que perguntar para nós mesmos qual é a direção da vírgula ao se deslocar na tabela padrão. Tá? Se ela vai de uma medida maior para uma medida menor, ela vai para a direita. Se é o contrário, de uma medida menor para uma medida maior, dentro da mesma unidade de comprimento, ela vai para a esquerda. E no terceiro passo, nós temos que identificar, nós temos que responder essa pergunta. Quantas casas a vírgula vai se deslocar na tabela padrão? É lógico que em unidade simples, nós já sabemos disso, que os movimentos, a quantidade de casas na tabela padrão é igual à quantidade de casas no número. Atenção, todo o exercício tem chamado atenção com relação a esse item, onde muito se erra. A contagem de casas que a vírgula irá se deslocar na tabela padrão, que nós vamos mostrar já em seguida, inicia-se sempre a partir da casa seguinte, de onde a vírgula está. O comando da questão é que diz onde a vírgula está. Se eu vou converter de quilômetro para metro, um exemplo, a minha vírgula está em quilômetro, porque é de quilômetro que eu quero converter para metro. Se tiver lá tipo em miligrama e eu quero converter para hectograma, eu vou sair de miligrama, é onde ela está. Eu não conto a casa onde ela está, onde o comando da questão está informando onde ela está. Eu conto a partir da casa seguinte. A partir desses lembretes, desses 3 passos, vamos para o nosso exercício. No nosso exercício, eu quero converter aqui, eu tenho 4 exercícios. Esses 4 exercícios, nós vamos começar com a tabela padrão. A tabela padrão eu sempre coloco para que nós tenhamos condições de enxergar, né? De acordo com o comando da questão, onde ela está? A minha vírgula. Ah, ela está na casa do quilo, né? Que é a primeira questão. Eu quero converter 523,5 quilos para miligrama. O que eu devo fazer? Então, a minha vírgula está na casa quilo. Eu tenho que pegar a minha vírgula, ela está aqui na casa quilo, ok? Tá? Então, a partir daqui, eu quero passar a minha conversão de quilo para miligrama. Então, eu vou sair de quilo e tenho que se deslocar até miligrama. Então, eu tenho que estar focado nisso. De quilo para miligrama, eu não conto a partir da casa onde eu estou. Eu conto a partir da casa seguinte. Então, eu tenho que contar quantas casas a minha vírgula vai movimentar, se deslocará na tabela padrão, a partir da casa hecto. Então, o que eu vou fazer agora é marcar para vocês, né? Eu conto a partir da casa seguinte. Eu estou em quilo, então eu conto hecto, deca, a unidade fundamental, que no caso aqui é quilo, a unidade fundamental é o grama, deci, centi
ou decicente, né? E mililitro, ou miligrama, de miligrama. Então, quantas casas eu vou andar para sair de quilo até chegar em miligrama? Aqui eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 casas. Da mesma forma, no número, eu vou ter que andar 6 casas. Então, aí eu pergunto, onde é que a minha vírgula está agora no número? Ah, no número ela está entre o 3 e o 5. Ela está aqui, entre o 3 e o 5. E eu quero agora, né, converter para miligrama. Quantas casas eu vou contar a partir de onde a vírgula está? A mesma quantidade de casas que eu contei na tabela padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, a minha vírgula vai ter que se movimentar 6 casas a partir da vírgula onde ela está, ok? Bom, a partir disso eu tenho aqui já uma casa, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a vírgula vai vir para cá. Então, 6 casas onde a vírgula está e onde a vírgula vai ficar. Aqui eu estou movimentando para onde a vírgula vai ficar. Então, entre essas duas setas, aparecem as 6 posições das 6 casas. Então, vamos escrever a nossa resposta aqui. A minha vírgula está entre 523, né, vírgula 5. Aqui é onde ela está. Ah, ela vai sair daqui e vai para onde? 6 casas depois da vírgula. O 5 já é uma casa. 2, 3, 4, 5. Aqui vem a vírgula. Então, onde ela está e onde ela vai ficar, tem 1, 2, 3, 4, 5. Eram só 5 casas? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 casas. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A minha vírgula vem para cá. Uma coisa que nós temos que não esquecer. Quantas casas tem na tabela padrão? Uma do quilo até milho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se numa delas a minha vírgula está, 7 casas no total menos uma, o total máximo de casa que eu posso andar na tabela padrão, na unidade simples, é igual a 6 casas. Cuidado com esse detalhe. Cuidado com esse detalhe em questões, principalmente dentro do raciocínio lógico e matemático. Então, aqui eu saio de 523,5 e vou andar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha vírgula, então, vai vir para cá. Ah, mas eu não tenho dígito. Como é que eu faço? Quando não se tem os dígitos, eu tenho que completar as casas que estão faltando com 0, tá? Aí eu conto, comecei do 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a vírgula vem para cá. Agora, como depois da vírgula eu não tenho nada, eu poderia simplesmente colocar a resposta, o número todo que eu encontrei. Vou botar aqui um pontinho aqui só para me contar de 3 em 3 casas, né? Fica 523 milhões e 500 mil. Então, a resposta ficaria 523 milhões e 500 mil. Mas 500 mil o quê? Miligrama. Ok? Ah, mas não tem a vírgula. Quem quiser coloca, não tem problema nenhum, continua a questão correta. E acrescenta vírgula 0. Não tem problema nenhum. Não quer botar o vírgula 0? Tira. Vai ficar 523 milhões e 500 mil miligramas. Acabou a questão, ok? No nosso próximo exercício, eu tenho 8.450,25 centímetros e quero transformar para hectômetro, ou seja, de centímetro eu vou voltar para hectômetro. Olha, eu estou em centímetro. Vamos limpar aqui as nossas anotações que nós fizemos, só para nós fazermos o outro exercício, ok? Bom, tá limpo, vamos fazer o nosso segundo exercício. Então vamos lá, vamos pegar a nossa canetinha. Olha bem, eu estou em centímetro. Aí eu vou lá,
com a minha setinha, só para vocês identificarem, eu estou na casa do centímetro. Eu estou aqui no meu segundo exercício. E quero converter para quem? Para hectômetro. Hectômetro está aqui, olha bem. Só que eu quero sair de centímetro e retornar para hectômetro. Eu vou para trás, a minha direção é para trás. Minha segunda pergunta. Quantas casas eu vou caminhar com a minha vírgula que está em centímetro e tem que ir para hectômetro? Eu só conto a partir da casa seguinte. Eu não conto da casa que eu estou, é da casa seguinte. Então, a casa seguinte é o decímetro, né? Metro, decâmetro e hectômetro. E chegando aonde eu quero a minha conversão. Quantas casas eu vou andar aqui? 1, 2, 3 e 4. 4 casas. Então, a minha vírgula está aqui. Vamos colocar a nossa setinha. Onde a nossa vírgula está? A nossa vírgula está aqui, entre o 0 e o 2, na casa do centímetro. Quantas casas ela vai retornar? 1, 2, 3, 4. Vai lá no número, marca as 4 casas. Espera lá, vamos posicionar aqui a nossa vírgula, né? E vamos colocar 1, 2, 3, 4. Ah, então onde a vírgula está e onde ela vai ficar, dentro dessas duas setas, tem que aparecer as 4 casas. Então, as 4 casas é 8.450. Para onde a vírgula vai? Ela está aqui. Ela vai para cá. Ah, mas eu não tenho nenhum dígito lá na frente da vírgula. Aí eu tenho que acrescentar o 0. Ok? Então, 8.450,25 centímetros, a resposta ficaria 0,8.450, né? Mais o 25, que era o vírgula 25. A vírgula estava aqui, ela foi para cá. Quantas casas eu tenho entre onde a vírgula estava e onde ela ficou? 4 casas. Da onde eu tirei essas 4 casas? Daqui, de centímetro até hectômetro, 4 casas. Então, no número tem que aparecer as 4 casas, ok? 1, 2, 3 e 4. Tá claro? Então, a resposta aqui ficaria 0,84525, o que? Hectômetro, ok? Tá? Terceiro exercício que nós temos. Vamos limpar de novo lá o nosso desenho, para que a gente possa enxergar, né? Enxergar o que nós estamos fazendo. Então, vamos lá. Vamos dar um laço aqui no que nós fizemos para limpar a nossa área. Terceiro exercício, eu estou em decalitro e quero ir para quem? Eu estou em decalitro, eu quero ir para mililitro. Onde é que está o decalitro? O decalitro está aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Vamos tirar daqui do desenho, vamos pegar a nossa reguinha, tá? Eu estou em decalitro, eu estou aqui. E eu quero ir para onde? Converter para mililitro. Está aqui desse lado, eu vou converter para mililitro. Então, pego a minha seta e vou botar aqui mililitro. Eu estou em decalitro, então eu não conto decalitro. Eu vou começar a contar a partir de que casa? Da seguinte. Então, aqui eu tenho vamos lá, 1, 2, 3, 4 casas. Só que a minha 4 casas é para a direita. Onde a vírgula está em deca, então eu vou andar para a direita. A minha vírgula está aqui em deca. Vamos colocar a nossa setinha. Onde a nossa vírgula está? Está entre o 0 e o 2, está aqui. Quantas casas ela vai andar? Para a direita. 4 casas. Confere. 1, 2, 3, 4. Eu venho aqui e marco. 2 é uma casa, 5, 0, 0. Então, a vírgula vem para cá, tá? Então, veja bem. Onde ela estava entre o 0 e o 2? Onde a minha vírgula vai ficar? Depois do último dígito do meu número, depois do 0. Então, a vírgula vai ficar depois do 0. Vai ficar 25, 00,
Se eu quiser colocar vírgula, eu coloco, mas só que vai ficar vírgula zero. E se eu não colocar o vírgula zero? Tá certo também, tá? Então vai ficar 2.500 mililitros, tá? De decalitro para mililitro. 0,25 ou 0,2500 decalitros corresponde a 2.500 mililitros. O último exercício que nós temos é de quilograma para grama, nossa unidade de massa. Então vamos lá, limpando aqui a nossa área de trabalho, ok? Para fazer o nosso quarto exercício. Então vamos lá. Onde está na tabela minha vírgula? É só eu olhar o comando da questão, está aqui embaixo. Está em quilo. Então eu pego a minha seta aqui, né? Vamos lá para liberar a nossa seta, tira ela do desenho e vamos trabalhar. Então a minha seta está em quilograma. Eu arrasto até, aliás, quilograma, está em quilo, está aqui. Olha só onde ela está. E eu quero converter para grama. Onde é que está o grama? Grama é a unidade fundamental de massa, está aqui no meio. A unidade que nós estamos trabalhando agora é a unidade de massa. A unidade de massa é o grama. Então eu quero sair de quilo para grama. Se eu estou em quilo, eu conto a casa quilo? Não, eu conto a partir dela. Então eu vou lá e conto 1, 2, 3 casas. Essas 3 casas eu vou sair de quilo e vou andar para a direita. Eu conto e a minha direção é para a direita. Então vamos lá, 3 casas para a direita. Onde está a minha vírgula? Bom, a minha vírgula está aqui, entre os dois primeiros zeros, 0,0. Para onde ela vai? 3 casas para frente. Então eu tenho que pegar 3 casas para frente. Ok? Onde é que estão as minhas casas? Está aqui o primeiro zero. Opa! Primeiro zero, segundo zero e o 9. Então a minha vírgula vai sair de entre os dois primeiros zero e vai ficar entre o 9 e o 2, ok? Entre o 9 e o 2. Vamos subir um pouquinho ela, que ela tá? Então as 3 casas estão entre onde a vírgula estava e onde ela vai ficar, as 3 casas. Então a minha vírgula sai daqui do 0, e vai ficar depois do 0, do 9, né? Depois do 9, ela está aqui entre os dois zeros e vai ficar depois do 9. Então a minha resposta ficaria 9, olha bem, 275. Mas o que? Esse 9,275 é gramas, ok? 9 gramas, ou 9,275 gramas, ok? Minha gente, esta é a aula, né, sobre o sistema de medida unidade simples, trabalhando comprimento, a unidade de comprimento, de massa e de capacidade, né, comentado. Peço para vocês que não esqueçam de apertar aí o nosso botão vermelho embaixo, se inscrever no nosso canal, ok? Acesse o sininho para receber as notificações. E se essa videoaula fez algum sentido para você, clique aí em gostei, ok? Tudo de bom e um dia aí abençoado a todos vocês. Muito obrigado e a nossa videoaula fica